Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Alto Astral no 14. Esse é o nosso programa de todas as semanas para você que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. E juntos aqui mais uma vez, nós queremos trazer aquela informação importante para você, porque você é a razão disso tudo. E eu não faço isso sozinho. Eu sempre faço isso com o Guilherme Verano. Seja bem-vindo, Verano. Ô, José, quanta deferência, né? Isso é muito bom começar o programa dessa forma, né? E ainda mais tendo a convidada que vem aqui depois de 53 edições atrás, né? Essa é a edição número 111, edição 58, quem estava aqui, a Pamela, estava com convidadas, falando sobre um assunto muito pertinente, muito interessante, mas é claro, a gente passa a bola para você fazer a apresentação oficial da Pamela, para quem não conhece ainda, mas é claro, ela é muito conhecida por todos nós. Guilherme Verano, naquela época a Pamela era uma Pamela, hoje é outra Pamela. Não é que ela mudou, é porque a empresa cresceu, os negócios andaram e a gente ficou muito feliz de ver o sucesso que a Pamela está tendo, agora já com a empresa dela, Pamela Rezende Consultoria e Assessoria, não é? Naquela época, você sabe que nasceu um bebê agora recente, Guilherme? Sei disso, eu acompanho as redes sociais da Pamela. Que é isso? Com essa Pamela há muito tempo, desde revenda Toyota, puxa vida. Que coisa boa. E sempre essa pessoa agradável, né? Eu brinquei. Prestativa. Eu brinquei antes de apresentar. Apresentar, sim, a gente tem que apresentar para cumprir formalmente, mas eu acredito que a maioria dos nossos telespectadores já conhece a Pamela. E eu brinquei aqui antes da gente começar o programa, a Guilherme Verano sempre foi uma pessoa que trouxe coisas boas para mim. A Pamela foi uma dessas coisas. Foi através do Guilherme Verano que eu conheci a Pamela. De nada. Não é isso? Então vamos deixar de conversa fiada. Não, Seja bem-vinda, Pamela. Muito obrigada. A recíproca é verdadeira. Foi bom para mim também. Ótimo, coisa boa. Ô, Pamela, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa e você fez uma colocação que eu achei interessante. Quem não quer ter um carro novo, quem não gostaria de comprar um carro novo a preço com descontaço, e eu pergunto para você, quem pode comprar esse carro novo com esse desconto e como é que é isso? Sim, com preço justo, né? O atrativo que mais enche os olhos das pessoas é o IPVA, a isenção do IPVA. Quem se enquadra é assim, qualquer pessoa que tenha ficado com alguma sequela motora, seja por um acidente, por doença, eu nasci com uma paralisia infantil, qualquer doença que tenha deixado uma sequela motora, a pessoa enquadra. Deficiência visual também, uma baixa acuidade, enquadra, e mental severa, enquadra. Aí eu faço assim, como graças a Deus na outra edição que eu vim aqui, a gente estava com projeto, né? Não tinha nem endereço ainda, agora a gente tem empresa, eu gosto de analisar cada caso individualmente. Então, aquela conversa antes é fundamental, né? Conhecer a família, o processo da história de família. Exatamente. Esse envolvimento mesmo, não é só negócio. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, já que você fez essa abordagem, como funciona a Pamela Rezende Assessoria e Consultoria? Sim, nós temos uma equipe especializada. Eu tenho uma pessoa para cada órgão, né? Para o processo da pessoa não ficar parado em momento algum. Nós marcamos pessoalmente e fazemos análise individual de cada pessoa, de cada processo, e a gente faz Receita Federal, Secretaria da Fazenda, e a gente agora também está fazendo Secretaria da Fazenda de São Paulo, que tem muito carro que fatura em São Paulo e precisa da isenção de lá. Então a gente faz todo esse procedimento. A parte que a pessoa não quer fazer, que é a parte burocrática, a gente faz. Ela não precisa ir a órgão nenhum, a gente faz uma procuração e faz todo esse processo. Você falou em Receita Federal de São Paulo, de Goiás e mais não sei o quê. Você assustou? Assustei. Aí eu queria perguntar, existe muita burocracia nisso? Olha, é assim, o desconto está aí, né? A isenção é para ser utilizada, só que você tem que saber como proceder. Porque, como eu estava falando com o Guilherme agora há pouco, o critério deles é bem elevado. Então, se a gente não fizer exatamente como eles querem, eles indeferem, né?
Tem que ser tudo certinho, tem que ter comprovação, tem que ser tudo como manda o figurino. Então, existe a parte burocrática, mas a gente especializou nisso, né? Pamela, até em relação à burocracia, eu até perguntava antes de começar o programa para a Pamela, o que mudou? Vou colocar programa Autoassauro 14, edição 58 para edição 111. 53 programas, mais de um ano decorreu. Mudou muita coisa em relação à burocracia. Você falou que, é claro, alguns ajustes são feitos, a coisa continua difícil, mas em relação à papelada, o caminhar dessa papelada facilita se você monta esse processo direitinho no começo? Sim, olha, graças a Deus até hoje a gente nunca teve nenhum processo indeferido. Olha. Mesmo porque, como eu estava explicando, eu analiso cada situação e eu só pego o processo se for para dar certo. Eu não recebo. Quando eu vejo que tem uma possibilidade de negar, eu prefiro não pegar o processo. Para a pessoa não ter o custo, né? Criar aquela expectativa e ser frustrada. Graças a Deus, até hoje, nenhum processo foi indeferido. Então, a gente... o que mudou daquela edição para cá é que antes a gente tinha que ir pessoalmente, protocolar na Receita Federal. Agora, não. Agora é tudo online. O prazo era de 30 dias, agora é 72 horas. Então, assim, diminuiu muito o prazo para entregar o processo pronto. O critério aumentou, mas ainda assim a gente consegue fazer tudo como eles querem e deferir todos. Ou seja, vai ter direito ao benefício quem de fato tem esse direito. Quem de fato comprovar, com exames, laudo médico, tudo certinho. Coisa boa. Ô, Pamela, quais são essas isenções? Como é que funciona isso? O que... Assim, olha, na prática mesmo, para o nosso telespectador entender. Sim, IPI, ICMS, e o IPVA. Para ter todas essas isenções, a gente precisa ter um teto de R$70 mil. Para ter tudo. Agora, por exemplo, eu quero comprar um carro maior que 70 mil, com valor maior. Pode comprar. Aí você não vai ter isenção de ICMS e IPVA. Ou seja, de 70 mil para baixo... Tem todas as isenções. Você tem IPVA, ICMS e IPI. IPI. Por Acima exemplo, de 70 mil... Só IPI. Só IPI. Só IPI. Ainda assim, tem carro que vale a pena demais. Tem carro que dá R$60 mil de desconto só no IPI. Que aí chega a 20% de isenção. Um carro de R$70 mil, por exemplo, com todas as isenções, ele vai para R$54 mil. É muito bom. Vale muito a pena. Eu achei que tinha alguma coisa a ver também com o tipo de problema que a pessoa tivesse. Não, isso é muito questionado. Mas assim, por exemplo, nem toda deficiência é visível. A pessoa, ela tem uma vida normal, né? Com as limitações. Então, ela fala, eu não me sinto no direito. Não tem nada a ver. É a limitação que vai determinar que tem desconto, que tem a isenção, né? Que tem o direito. Tá, o que tiver relacionado lá na lista de limitações, vamos dizer assim, dá direito e tem que correr atrás se quiser comprar. Nem sempre, sabia? Às vezes a pessoa tem diabetes, mas ela não tem sequela. O que vai determinar se ela tem direito ou não é a sequela da doença, e não a doença em si. Entendeu? Porque diabetes tem amputados, tem... Exatamente, exato. E tem diabético também que tá fazendo o tratamento normal, que não tem sequela nenhuma. Aí eu não consigo. O diabético que cuida, ele inclusive leva a vida mais normal, inclusive com quem é descuidado. Ele se alimenta melhor, que a qualidade de vida está melhor. Exatamente. E os processos, eles são abertos, eles correm em nome de quem? Do deficiente. Aí a gente faz o processo todo no nome dele. E, por exemplo, eu faço muito processo para autista, que a mãe ou o pai, o responsável legal vai dirigir. Certo. O processo fica todo no nome do deficiente. É? Todo. Mesmo que ele tenha 3 anos de idade, o processo tem... Porque ele que tem direito, né? Certo. Ele que tem direito à isenção. Então, o processo tem que ser feito todo no nome da pessoa que tem a deficiência. Independente do tipo de deficiência? Independente. Certo. Independente se ele... assina por ele ou não, independente da deficiência, o processo, o carro tem que sair no nome do deficiente. Que ele que tem o direito, né? Claro. A gente coloca representante legal, às vezes a pessoa assina pelo deficiente, mas tem que sair o processo é no nome do deficiente. É no nome do deficiente. Aí aquela história, né? Ainda mais essa questão de carro. O carro é um negócio que mexe com a gente. Mexe demais. Ainda mais novo. O cara sonha, o cara cai da cama, o cara quer o teu carro novo, aquela confusão. E aí vem aquela história. Qual que é a média de tempo? Eu dei entrada, eu fui lá, conversei com você
você avaliou o meu caso, você entende que eu sou um candidato a ter sucesso e êxito no processo. A gente inicia um processo hoje. Com quanto tempo que vai chegar aquele carro cheirosinho para me sentar no banco ali e dirigir? Olha só, nós temos 2 tipos de cliente, condutor e conduzido. Quando a pessoa dirige, o procedimento é mais demorado, porque ele passa por uma junta médica no Detran, a gente tem que ver as datas disponíveis do Detran. Mas hoje, vamos supor, um condutor do início ao fim, a gente tem demorado uns 90 dias para fazer todo o procedimento. Para condutor. Para condutor. E isso naquela época, quando a gente fez a outra edição, que eu ainda trabalhava na Toyota, que eu atendia alguns clientes, tinha cliente que demorava mais de 1 ano para fazer. Por causa da parte burocrática. Vai num lugar e o desencontro de informação é muito grande. Então, aí, a gente conseguiu enxugar ao máximo. No caso de conduzido, que não precisa passar pela junta médica do Detran, eu consigo fazer o processo com 35 dias. Que isso aí? 35 dias, a gente já está com toda a documentação. Aí vai depender do veículo que ela vai comprar. Tem montadora que fatura rápido, outras demora mais. Mas, em média, 30 dias já está com o carro faturado. E até em relação a essa questão, foi uma pergunta que eu te fiz, ela é recorrente, mas é claro, ela cabe em qualquer tempo, né? Em relação à adaptação, por exemplo, que é claro, existe a diferença daquele que tem a deficiência, mas consegue conduzir o carro. Sim. Essa adaptação é feita posterior? De que forma funciona isso aí? A adaptação é feita assim, a gente fatura o veículo, antes de emplacar, a gente manda, eu tenho uma empresa em Goiânia que faz essa adaptação, e reconhecida pelo Inmetro, né? Que tudo muito correto. As especificações, né? Mas depois que o carro fatura, antes de emplacar, a gente adapta. Ah, tá. Então ele já vai para o emplacamento, ele tem que ir naquela condição. Já tem que ir, porque tem que fazer uma vistoria no veículo. Mas é muito raro adaptar. Normalmente, da maneira que o veículo é faturado para venda varejo, venda de salão, ele vem para o deficiente, não muda um parafuso. E outra só curiosidade quando a também. pessoa mais limitada. A gente está no processo que o brasileiro não gostava de carro automático. Hoje em dia já inverteu. Todo mundo quer o carro automático. A maioria dos carros que saem são automáticos? 99%. Né? Principalmente quando... Já facilita todo o processo também do próprio deficiente, né? Claro. Se é condutor, é praticamente 100% carro automático. Antes tinha muita resistência, né? Mas falta de conhecimento mesmo. Eu sempre falava, a pessoa, se ela dirigir o carro automático, ela não vai querer manual mais. Não, de forma né? nenhuma. É igual a questão que tinha no Brasil antes. Ninguém queria carro de 4 portas. Carro de 4 portas é táxi, é isso, é aquilo. Branco, carro branco. Tinha pânico de branco. Exatamente. O carro de 4 portas, o carro branco, né? E o automático. Mas ainda bem que a gente quebrou isso, né? Mudou tudo. Mudou muito. Ô, Pamela, com muita tranquilidade, como é que são as etapas? Primeiro a pessoa vai lá, te conhece, você faz uma entrevista, e como é que segue esse trâmite todo para a gente entender? Sim, aí o primeiro passo é o laudo médico, que a gente tem que... os meus processos, eu sempre peço bastante exame, para não deixar dúvida nenhuma, né? Então, a gente faz todos os exames que são referentes à deficiência da pessoa, o laudo médico, aí a partir daí eu já faço... Quando é conduzido, eu já faço uma procuração e depois que fez o laudo médico, é só comigo. Aí a gente vai correr atrás dos órgãos pertinentes, que é Receita Federal primeiro, depois Secretaria da Fazenda. Quando é condutor, a gente encaminha para a junta médica do Detran, acompanha o cliente, passar na junta e depois volta para o escritório, a parte burocrática fica com a gente. E é do mesmo jeito, Receita Federal e Secretaria da Fazenda. É uma dúvida aqui do nosso amigo do Facebook. O desconto vale só para carro novo ou existe alguma exceção de carro usado de alguma forma? Não. Como é que é? É assim, olha só, para você comprar o carro com desconto, tem que ser ele 0 quilômetro, porque a gente vai descontar a alíquota de imposto inserida naquele veículo. Quando é usada, quem comprou já pagou. Já era. Mas na questão do IPVA? Agora, IPVA a gente consegue isentar para carro usado. Por exemplo, Pamela, eu acabei de comprar um carro. Eu não vou querer trocar de carro por agora. Vamos isentar o IPVA. Então, acho que a pergunta aqui é nesse sentido. Com certeza. Aí o IPVA enquadra sim.
Agora, se a pessoa está começando um processo e está em dúvida se compra um veículo novo ou usado, não tem nem o que discutir, é novo. Que vale muito mais a pena, porque aí o novo vai descontar esses impostos, né? E em relação ao período que a pessoa tem que ficar com o carro antes de revender? Se for para carro abaixo de 70 mil reais, 4 anos. 4 anos. Era 2, agora passou para 4. Se for acima de 70 mil reais, 2 anos. Aí a pessoa já pode vender e trocar. A cada 2 ou 4 anos já fica liberado. Fica liberado. Uhum. Negócio. Tá, nós estamos aí com o número 70 mil na cabeça, só acima ou abaixo. Mas eu quero comprar uma Land Rover. Pode. Outra? E aí eu Outra? Não, ele quer comprar agora com isenção. Esse programa Com é isenção. revelador, revela muitas coisas. Viu? Quero comprar com isenção. Com Guilherme isenção. Verano. tá A minha certo. pergunta é, existe um teto para desconto? Como é que é? Não existe teto. É de tem acordo com a montadora, né? É assim, com o valor do imposto. Se a Land Rover, com certeza, o imposto é muito mais caro, então você tem esse desconto do imposto. Como é que seria? Depende, por exemplo, Land Rover enquadra, aí tem que ver os carros que enquadram. Tem que ser carro produzido no Brasil ou Mercosul, e aí tem os modelos que enquadram, né? Eu não sei se o modelo que você quer vai enquadrar, deve ser uns 500 mil Com reais, certeza, acho por que não aí. enquadra não, viu, Pamela? Acho A que é gente vai melhor. passar para outra pergunta, viu? Né? Mas assim, eu posso dar um exemplo de veículo? Deve dar o exemplo. Tá. Aí eu citei a Land Rover porque, por Mas acaso... Eu vou falar o que mais vende, é a SW4. Ela é 262 mil. No plano, ela fica 202. 60 mil reais de desconto. É muito interessante, porque o valor que a pessoa vai gastar para fazer esse processo não chega nem a 1%, né? Assim, é muito, muito baixo em relação ao desconto, vale muito a pena. Aí, no caso da SW4, ela vai vender com 2 anos. Daqui 2 anos ela vende ganhando dinheiro. No caso da Land Rover também. Que desvaloriza tanto. Não, é e já comprou desvalorizado. É verdade. Então, quando ela for vender com 2 anos, ela vai Com vender. certeza, ele vende bem ainda em relação ao preço que ele pagou. Exatamente. Eu queria uma outra curiosidade. Você falou agora há pouco que quem tem diabetes, sou portador de diabetes, mas eu não tenho a sequela de diabetes. Isso tudo é comprovado com exames. Com exames, exato. Existe médicos credenciados? Só esses médicos podem dar relatório? Como é? Não. Ou isso é aberto? Como é que funciona? É assim, o primeiro laudo, ele pode ser oferecido por qualquer médico particular e tudo. Só que o laudo que a gente vai entrar na Receita Federal tem que ser médico credenciado ao SUS, Sim. certo? E o diretor da unidade de saúde tem que ser credenciado ao SUS também, que são 3 pessoas que assinam. 2 médicos credenciados ao SUS e o diretor da unidade de saúde. Então, assim, qualquer médico que seja credenciado ao SUS e que tenha especialidade ligada naquela deficiência. Nem é uma exigência da Receita Federal que o médico seja especialista naquela área, mas eu gosto de fazer bem certinho, né? E a compra é à vista? Carro Não. para lá, dinheiro para cá? Como é De que jeito nenhum. Eu quero financiar, eu posso. Eu quero pagar com consórcio, eu posso. Pô, mas eu fiz uma carta de crédito. Eu posso pagar? Claro que pode, é uma compra normal, não tem nada de diferente. É uma compra com isenção. É uma compra com isenção. A diferença é que, ao invés de você comprar da concessionária, você está comprando direto da fábrica. Mas não tem problema nenhum, pode. Consórcio. Consórcio pode. Sem problema nenhum. Consórcio, financiamento. Por exemplo, meu filho tem 6 anos e eu quero financiar o carro. Pode. Aí você entra como avalista do filho. Né? O José Valdo, percebendo que ele tá com bala para comprar à vista, né? Ele só quer pagar à vista. Tem desconto à vista? Não, Ele não só tem. questionou a Pamela, é Preocupar. claro, para quem está acompanhando aí, não tem o mesmo com potencial. Né? negócio de carne, não. Não gosta, né? Não gosto desse negócio de carne, não. Pra que você Ô, tem Pablo, deixa eu dinheiro? te perguntar outra coisa. Aí, para conduzir o veículo, né? No caso, sendo condutor, se eu comprei como condutor, só eu posso dirigir esse veículo, e sendo conduzido, é só especificamente uma pessoa da família? Como é que é isso? Boa pergunta. Não, é assim.
eu sou condutor. Eu posso determinar mais 3 pessoas para dirigirem meu carro. A gente já deixa 3 pessoas autorizadas no sistema da Receita Federal e Secretaria da Fazenda. No caso de conduzido, são 3 pessoas. Aí a gente já coloca a documentação toda das pessoas de 1 a 3. Não é obrigado a ter 3 pessoas. Se eu quero só uma pessoa para dirigir o carro, ok. Tudo bem, não tem problema. De 1 a 3. Mas em termos de papelada, caiu numa blitz, de que forma apresenta, de que forma esse papel, como que funciona isso? Olha, assim, já vai ficar no sistema. Então, se você está com a sua CNH, ok, o carro está ok, documentação, eles vão jogar no sistema. Não tem restrição, e não tem restrição. Uhum. Já vai automaticamente, não precisa de criar nada especial em relação a isso. Não, você não precisa andar com documentação no veículo, não tem nada disso. Né? Porque já está lançado no sistema. Eu falo assim, que tem que ter mais critério, né? Porque é um veículo com isenção de órgãos bem criteriosos que, assim, evitar deixar o veículo. Eu sempre falo, olha, nunca, se você já bebeu um dia e dirigiu esse carro, de jeito nenhum, porque ele é isento de impostos. Depois, se acontecer um acidente, alguma coisa assim, tem que pagar referente ao tempo que você ficou com o veículo. Então, é um veículo que você vai ter mais critério. É restrito, emprestar para os outros jamais. Nem pensar. Não, o vizinho que é emprestado, esse carro, não. Também só sai tudo segurado. Olha, nem sempre a pessoa faz seguro, mas eu... não tem essa exigência? Não tem exigência. Não tem exigência. Não tem, não? Não. Mas hoje em dia, um veículo sem seguro, né? Eu falo, gente, é melhor fazer. O nome já diz tudo, é seguro, né? Você relatou que, assim, existem as adaptações, mas o número de adaptações Muito não pequeno. é pequeno, não é? Uhum. No caso do emplacamento do carro, sendo feita a adaptação, isso tem que constar. Tem que constar. É igual... É regra isso. É regra, tem que fazer a vistoria e tem que constar que foi adaptado da maneira que o Detran ou o órgão pertinente solicitou. Normalmente é o Detran que solicita a adaptação. Então, como o Detran solicitou, tem que ser feito rigorosamente como eles pediram. E em relação ao seguro, até uma curiosidade, de repente eu estar até falando besteira aqui, mas qual valor de seguro vai ser pago? O valor que vale o veículo de fato ou o valor ali que é faturado? Não, mas é uma pergunta muito boa. O seguro é algo assim que eu também gosto de acompanhar, que tem que ser muito bem feito, porque o valor da nota fiscal é bem abaixo do valor do veículo. Se a pessoa não souber fazer a cotação e colocar lá o valor de nota fiscal, se acontecer alguma coisa... Vai ser na mesma proporção. Vai ser na mesma proporção. Então, tem que colocar tabela FIP. Tabela FIP. Então tabela FIP, normal, do jeito de uma compra normal. Mesmo que a injeção que já teve, puxa vida, você pagar o seguro ali, você tá... A diferença é muito tranquilo. pequena. Sim. E tem que estar bem segurado, né? Se acontecer algo... Seguro é fundamental hoje em dia. Ô Pamela, e tem alguém que fiscaliza para ver se esse carro está sendo usado mesmo por quem comprou? Existe isso ou não existe? Não existe. Por isso que eu falo que eu gosto de atender pessoalmente cada pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, assim, nem tem muito contato com o deficiente, quer comprar o carro no nome da pessoa, não. A gente faz a documentação, comprovando o parentesco e verificando se a pessoa deficiente vai realmente usufruir desse veículo. Procurando entender um pouquinho da história de vida ali, né? Você falou, naquela conversa ali, dá para entender o processo. Dá para entender e, assim, não tem essa fiscalização. Mas a Receita Federal teve umas denúncias, a Secretaria da Fazenda, desculpa, de algumas pessoas de Goiânia que estavam fazendo o processo. Eles foram em todos os clientes. Você vai, todos, fiscalizaram todo mundo. No primeiro momento vai na confiança, mas a partir do momento que se quebra aquilo ali, aí todo mundo vai. Né? Por isso que tem que ser algo muito certinho. Então, via de regra não tem, mas via de denúncia tem, né? Exatamente, via de regra não, denúncia sim. Claro. Mesmo a questão da blitz que a gente fala, né? Se você aí no caso nem condutor autorizado, vai separar de uma blitz, deflagra ali. Existe um questionamento assim, por exemplo, eu posso andar no carro sem o deficiente? Eu falo, claro. Por exemplo, eu compro um carro no nome de um filho meu, no nome da minha mãe, no nome do meu pai, que é idoso.
Eu vou deixá-lo no hospital, numa fisioterapia, eu vou voltar como? Não é? É questão de lógica. Eu deixo meu filho na escola, eu vou voltar para casa como? No carro sem a pessoa. Aí é usar a consciência mesmo. Não viajar. Por exemplo, eu moro em Minas e o deficiente mora em Goiás. Eu não faço um processo desse, né? Que aí sim é ilegal. Agora, você andar no veículo sem o deficiente uma vez ou outra, não tem nada a ver. Não tem problema, né? Ô, Pâmela, pergunta aqui do internauta Alto Astral. Existe isenção de IOF e de emplacamento também? O IOF é só para quem é condutor. E o IOF é um imposto que a gente vai usar uma vez só. Ele é sobre financiamento, né? Então, ele dá direito a uma vez só na vida. Você vai usar o IOF uma vez. O emplacamento, você paga o emplacamento, só que por exemplo, você paga para o despachante, aí tem os valores especiais, que ele tem os despachantes que já são credenciados, né? E eles já linkam o IPVA no chassi. Aí o valor é bem abaixo. Continuando as perguntas aqui do internauta. Tenho lúpus, eu tenho direito à isenção? Tem, a deficiência a doença enquadra, desculpa. Aí a gente tem que avaliar, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem lúpus, mas ela não tem sequela nenhuma. Ela descobriu bem rápido e tudo. Agora, eu conheço uma outra pessoa que ela tem lúpus e ela ficou, assim, usando fralda, sem conseguir nem andar. Então, as duas têm lúpus, uma enquadra, a outra não. A questão do diabetes que a gente falava também, né? Exatamente. A questão de avaliar cada caso. Cada situação tem que ser avaliada de uma maneira específica. Tenho um filho que tem nanismo, baixa estatura. Tem direito? Tem direito, sim. Aí já enquadra automaticamente, né? É só a gente provar e fazer o procedimento dos laudos médicos e o restante é com a gente, mas enquadra sim. Problemas de coluna? Nossa, coluna é o que a gente mais faz. A gente teve até o caso da Eliane aqui, né? Sim, a Eliane. No programa passado. Foi, Eliane, a gente fez. E você olhando para ela, você pensa que ela não tem nada. A gente fez até esse questionamento. Então, você olha, pensa que ela não tem nada, mas a pessoa já passou por processo cirúrgico, tem várias limitações, então hérnia é recorde. É o que mais faz? É o que mais faz. Hérnia, rapaz, artrite. problema de joelho, hein? Eu tenho uma artrose aqui, não dá Artrose. direito. Não, já tô pensando na Land meu até Rover doeu aqui, agora. tá Deu uma sonhando. dorzinha no Já meu quer trocar joelho Land aqui Rover. agora. Ô, Pablo, vai acompanhar o Joséval jogando bola, você vai ver que não tem problema nenhum. Viu? Não, Conversa, mas assim, às vezes Não, dá uma às vezes dorzinha. não, é Né? conversa. Eu quero saber, artrose no joelho, dá direito ou não dá? Artrose é uma doença que enquadra. É o que eu te falei. A gente tem que fazer um exame que comprove que você teve perca de força motora. Normalmente a gente pede um exame que chama eletroneuromiografia. E aí, se der uma perca de força motora, você enquadra. Então vale também para LER, por exemplo. Vale qualquer doença. LER, artrite, artrose, síndrome do túnel do carpo, hérnia de disco, qualquer doença. Não tem uma doença específica. Assim, a gente faz uma relação para a pessoa olhar e falar, nossa, eu tenho isso aqui. A partir daí vamos ver. A partir daí vamos ver. Mas, assim, qualquer doença. Por exemplo, eu atendo muita gente que teve acidente. E ficou limitado por isso, depois de um acidente. Mas não tem uma doença. Ou então, às vezes, a pessoa tem a limitação e nunca nem descobriu qual é a doença que ela tem. Não tem problema. O que vai dar direito à isenção é a limitação e não a doença em si. O Verante fez uma pergunta aí, por quanto tempo a pessoa pode ficar com o carro? Você falou em 4 e 2 anos. Exato. Se você pegar todas as isenções, IPI, ICMS e IPVA, você tem que ficar 4 anos com esse carro. Agora, pegou um carro acima de 70 mil reais, aí 2 anos. E na hora, passou-se 4 ou passou-se 2 anos? Na hora de vender, como é que é o desenquadramento disso? Olha só, se o veículo não estiver em nome de menor, ele já libera automaticamente. Mas, por exemplo, você comprou o carro no nome do filho, que é menor de idade,
Aí, quando for vender, a gente precisa de uma autorização judicial. Só nesses casos de menor de idade. Porque eles querem resguardar o menor. Certo. Né? Aí quer vender o carro, então não tem problema nenhum, pode vender e comprar outro. Mas a gente tem que provar que está vendendo um carro e comprando o outro no nome do menor. E até em relação a comprar outro. Uma vez feito esse primeiro processo, correu tudo bem, facilita, digamos assim, na segunda aquisição? A gente tem que fazer o processo novamente. Aí começa-se outro processo. Começa-se outro processo. Cada compra é um processo. Certo. Mas não deixa de ajudar, né? Já fica no sistema, verifica que a pessoa tem a doença ali permanente, já fez uma vez. Então, facilita para o auditor uma análise. Mas o processo tem que ser feito todo novamente. Seria similar a uma análise de crédito também, né? Comprou, vou pagar tudo ali. A prova mais rápido, com certeza. Mas no caso do processo, o prazo é o mesmo, o procedimento é o mesmo. Comprei um carro. Felizmente teve um acidente, deu PT. E aí, eu posso comprar outro? Olha só, não pode comprar outro enquanto não decorrer esse prazo de 2 ou de 4 anos. Não vencerá a data. A não ser que pague todos os impostos que foram oferecidos de benefício para o cliente. Aí paga lá e a gente entra com uma solicitação específica, né? Já aconteceu de ser negado. Uma cliente minha, ela teve o veículo roubado e a gente não conseguiu. Mas aí, agora a gente está com uma outra situação. Aí, veículo roubado, uma situação e a gente fala da importância do seguro. Exatamente. Tem que ter, gente, eu falo, tem que ter seguro. Tem que ter. Hoje em dia não dá para ficar sem seguro. Aí a gente vai entrar agora com a solicitação para ela comprar um outro veículo. Vamos falar aqui. Aí você tem que dar nomes mesmo, também não vamos estar fazendo propaganda de ninguém, não. Depois você já fez propaganda da Land Rover? Não tem já. Problema nenhum. A vaca já foi pro breve mesmo. Então, queria perguntar o seguinte. Os fabricantes, todos vendem nessas condições ou tem indústria que não vende? Quais as indústrias que... Só para o nosso telespectador ter uma noção, porque cada um sonha com carro. Eu quero Hyundai, eu quero Volkswagen, eu quero Ford. Como é que é isso? Sim, 99% deles enquadram, né? Tem um veículo ou outro. Igual eu falei, tem os veículos que enquadram para o plano PCD. É só veículo importado mesmo, né? Que não é produzido nem no Brasil nem no Mercosul, que não vai enquadrar. Eu até atendi um cliente esses dias que ele queria um veículo, mas ele é produzido no Japão, então a gente não consegue. E é uma marca que tem veículo que enquadra. Então, assim, Volks tem carro, Chevrolet tem carro, Fiat tem carro, todas essas montadoras têm carro que enquadram. Você falou aí no início em relação ao fato de várias montadoras serem em São Paulo. A gente tem uma montadora aqui em Anápolis. O fato de ter a montadora aqui facilitaria o processo? Se é que essa montadora enquadra também, que aí às vezes nem ela sei. não vende, né? Não. Nada a ver. Não. É assim, os veículos que são faturados em São Paulo, eles demoram um pouco mais. Porque a gente tem que fazer o processo de São Paulo só depois que libera Goiás. Né? Mas no caso da montadora que você está falando aqui de Anápolis, não. Porque o veículo é faturado por São Paulo. Ela é uma montadora. Aqui, Ela é só montadora. Aí... Então não tem benefício nenhum. Nesse caso, não. No caso de tempo que a gente falaria. Sim, né? Nesse caso, o tempo não. Mas a maioria das montadoras, elas estão olhando diferente. Para o cliente. Mídia em relação a isso, né? Sim, antes, né? Antes não tinha mídia nenhuma. E pelo contrário, o cliente chegava na concessionária, não tinha um vendedor para atender. Né? Hoje não. Não tinha a Pamela Rezende lá da época da Toyota. Né? Não, pois hoje toda concessionária tem um vendedor específico, tem um setor de venda direta que faz questão de atender. Então, assim, mudou muito mesmo. E eles têm feito questão de faturar mais rápido, porque a gente se torna imediatista, né? Depois que o processo está pronto, eu quero meu carro rápido. Quero meu carro rápido. É por isso que eu brinquei agora mesmo. Então, é um nicho de mercado que passou a ser explorado agora com muita força. Com muita força, muito, muito mesmo. As concessionárias têm me procurado para fazer ação, que é uma coisa que não tinha antes. Antes a gente
Pelo contrário, não fazia muita questão. Hoje, o deficiente ele é tratado como um rei na concessionária. É aquela questão que você falava de burocracia, eu vou mexer com isso, eu vou deixar o que eu estou fazendo aqui para pegar, montar esse processo. Isso. Aquela paciência toda que você tinha, né? Tem que ter, tem que ter. Claro. E o prazo diminuiu muito. Com a Receita Federal ficando o processo todo online, de no mínimo 60 dias passou para 35. Muito então, assim, e a pessoa falava, não vou mexer com isso, demora demais. Eu falo, não, vamos sim. Rapidão. Muitas vezes você convencia a pessoa no meio do caminho ali, a pessoa, não, Pamela, deixa, pensando bem isso aí. Eu comecei a fazer esse processo. Até historiando um pouquinho, porque é interessante essa questão da Pamela. Eu comecei a fazer o processo porque eu vou confessar aqui, ó. No início eu não gostava de atender, porque era muito, é o que a gente falou. Era muito burocrático, louca, muito mesmo. O cliente ele já estava tão desgastado que ele chegava na concessionária já armado. Ele já tinha passado por tanto estresse que ele já chegava lá assim, uma pilha de nervos. Então já passava pra gente, né? E aí tinha cliente que ficava mais de um ano com o processo sem finalizar. Aí eu eu pedi o gerente, falei, Leandro, deixa eu começar a fazer esse processo porque eu tô tendo muito problema. Aí eu fui nos órgãos, fui na Receita Federal, pedi uma auditora para me ensinar todo o processo. E ela, muito amorosa, me adotou. Inclusive o escritório fez o processo dela de isenção agora. Olha que coisa boa. Você viu? E ela me ensinou tudo, porque eu falei, eu quero aprender como a Receita Federal quer que eu trabalhe. Então, ela me ensinou tudo, como a Receita Federal gostava de pegar um processo. E eu fui na Secretaria da Fazenda do mesmo jeito e pedi para eles me ensinarem. Então, eu virei especialista em documentação e comecei a ajudar os clientes. E eu apaixonei. Eu falei, gente, aquele processo que era horrível, que era desgastante, que demorava um ano, agora a gente consegue com 90 dias, sei lá. E eu vi a coisa acontecer, eu falei, não, eu nasci para isso. Aí eu falei... E virou o seu negócio, né? E virou. Hoje a gente tem as pessoas que trabalham lá, que tiram o sustento da família delas de lá, e eu acho maravilhoso. Você junta isso aí que você falou, a satisfação da pessoa de poder ter acesso àquilo ali. Sim. Entrar no carro, aquele momento que o José Val falou, quando ele entrar na Land Rover dele, fantástico, né? Você abrir a porta e ter acesso àquele bem ali, né? Puxa vida. Quando eu entrego um processo que a pessoa fala, meu Deus, muito obrigada, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Sabe o que me encanta. Que eu vejo muito, Pamela Verano? Eu conheço algumas pessoas que já adquiriram nessa formatação aí. Geralmente eram pessoas que não tinham condição de comprar o carro zero. Exatamente. Sempre pessoas que estavam naquela faixa ali, assalariado, eu trabalho, pago um pouco, financio o restante, mas eu nunca consigo chegar naquela faixa. A minha faixa de carro é de 40 mil. É de, no máximo, 50 mil. Ela pega um carro de 70 e vai pagar os meus 50, que era o valor de um usado, não é? Então, assim, eu conheço pessoas que foi nesse sentido, que tiveram acesso ao carro novo pela questão da isenção. Olha, muita gente tem sonho em ter um SUV, né? E não tem condições, não tinha condições. E aí vai ver o processo, compra um carro que era 70 mil reais, vai pagar 55 e realiza um sonho. De uma maneira prática. Verdade. Que se fosse para ela comprar fora do plano, seria improvável do jeito que você está falando. Que foge do orçamento. Mas no plano de isenção, enquadra perfeitamente. E as montadoras viram isso e enquadraram vários carros que são excelentes no plano. Tem carro que é muito bom. Tem carro que... A crise ajudou também, né? A crise ajudou. Também, não é? E o detalhe aí no meio, que a gente vê o tanto que o imposto no Brasil é elevado. Elevadíssimo. Elevado demais, muito. Olha, varia de 11% até 25%. Imagina se pagar 25% de imposto num veículo. Eu dei o exemplo aqui da SW4, que é 20%. Num veículo, você vai pagar um imposto, 60 mil reais.
O público-alvo que eu trabalho para a Pamela aqui, Guilherme Verano, depois que você me apresentou a Pamela, eu vi a luta da Pamela para... Depois eu vou cobrar a comissão, tá? Não, tudo bem. É geralmente esse público que eu falei agora há pouco, de gente que não tem ainda a condição de ter o carro zero e que está tendo através das isenções. Você falou agora mesmo em processo PCD, que é a nomenclatura usada aí. Fala para o nosso assinante do Canal 14 aqui, o que é a sigla até para as pessoas. Sim. Porque eu lembro até no primeiro a gente fala de PCD e PNE. Sim. A que prevalece hoje é PCD. PCD, antes falava-se PNE, que é pessoa com necessidade especial. Portador, Então aí entendeu-se que necessidade especial, cada um tem uma necessidade especial, né? Certo. Aí ficou PCD, que é pessoa com deficiência. Agora a gente só usa essa nomenclatura, Pessoa PCD. com deficiência. Tá vendo, Guilherme Verano? Nós que somos comunicadores, às vezes usamos as nomenclaturas. Eu tinha de muita forma resistência. Não correta, né? A gente tem muita resistência para falar, né? Pessoa com deficiência. Mas o correto parece é que isso. você tá rotulando, né? Tá sendo, né? Sim, segregando. não. E hoje em dia mudou muito. A pessoa, eu falo assim, eu costumo brincar lá no escritório, que antes, quando a pessoa tinha alguma deficiência, nenhum parente queria, né? Era segregação ficava mesmo, empurrando. né? Essa agregação. A gente tem um programa aqui falando exatamente a disso, respeito falando disso. Hoje é assim, não, eu cuido, traz pra mim, e a pessoa faz questão, porque já vai aproveitar e usar o benefício. Claro. Outra curiosidade, questão de cor. Geralmente as fábricas, as montadoras, elas deixam os carros das cores Exóticas. Menos favorecido, de beleza? Ou não, tem nada a ver. Você Não. compra do branco ao preto, do azul ao amarelo, sem Ou problema. é na sorte. Ou você pode exigir. Você exige cor? Não, exige não, você pode escolher cor. Pode. O Joseval, por exemplo, é que é uma Land Rover branca. Branco é lógico, o branco tá super em alta. Tem alguns carros que restringem no branco e preto, pintura sólida. Tem. Então tem isso. Tem, mas aí você escolhe antes de faturar, obviamente. Mas assim, são poucos que estão limitados. Porque tem que bater na casa de 70 mil, não pode passar um centavo. Então, mas se a pessoa às vezes a pintura é um fator, né? Pagar a diferença, não pode. Passou de 70 mil, já era. E a pintura é fator de alterar e muito o preço. Altera R$1.500. Então. E não existe aquela rejeição. Não gosto desse carro porque ele é branco. Não existe isso. Agora pode existir com verde, com marrom. Com exatamente. Abóbora que tem aí, que a gente vê de vez em quando. Mas o branco e o preto geralmente não tem. Branco, preto e prata. É o que mais vende. O José fica rindo. Eu tô sorrindo aqui porque eu vou. Nós estamos em casa, a gente já ouviu um choro de um bebê aqui. Escandaloso. Então achando que tem um filho já lá fora dos estúdios querendo a mamãe. Então, Guilherme Verano, acho que nós vamos encerrar não tem problema. o nosso bate-papo por aqui. Eu acho que a gente aclarou todas as dúvidas, mas eu tenho uma última pergunta ainda, independente do bebê tá chorando. Calor. Não. Então responde pra gente rapidinho. Como é que é pra te contratar? O que tem que fazer? Porque tem um custo nisso e eu acho que o custo é pequeno pela trabalheira que você tem. Então, eu avalio cada caso específico. Porém, o custo é muito baixo em relação ao benefício. O custo do processo varia de R$300 a R$1.800. Não passa disso. Condutor ou conduzido, já com os laudos, com toda a documentação pronta. Como eu falei anteriormente, eu só pego o processo se for para dar certo. Se em determinado momento eu perceber que a pessoa não vai enquadrar ou não vai passar numa junta médica, eu não cobro. Nem pela consultoria. Eu faço a consultoria, a gente tenta, se não deu certo, eu não recebo nada por isso. Então, assim, vale a pena porque é certo, né? Claro. A pessoa só vai contratar se realmente for usufruir daquilo ali. O escritório ele fica na Galeria Via Portela, na Engenheiro Portela, na Vila Góes, na sala 101. Tem o Facebook e o Instagram. O site a gente está terminando. Mas Facebook, Instagram não precisa mais do que isso no momento, não é? Mas precisa. Estou terminando o site porque a busca pelo Google é potencializada pelo site. É verdade. Aí a gente está finalizando. E qual que é o Face e o Instagram? É Pamela Rezende, assessoria e consultoria, os dois.
Tem muita informação bacana. Pamela, eu tenho uma dúvida se eu enquadro ou não. Pode ligar, agendar, a gente vai atender com o maior carinho. Se enquadrar, ótimo. Se não enquadrar, eu já falo logo. Eu não fico enrolando a pessoa, criando expectativa que vai ser frustrada lá na frente, não. E nesse site vai poder ter uma simulação? A gente vê muitos sites que têm simulações de sim, financiamento. É um site bem dinâmico que a pessoa vai... Hoje, a pessoa resolve muita coisa pela internet, né? Nosso tempo é muito restrito, então ele vai ser bem dinâmico. Vai dar para resolver muita coisa através do site. Por isso que ele está demorando um pouquinho mais de ir pro ar, porque ele está sendo preparado com muito carinho. Exatamente, cada detalhe. E foi uma cliente, sabia? Foi uma cliente que foi fazer processo e a gente começou a conversar e começou a criar algo bem diferente do que não tem aqui em Goiás. Coisa boa. Parabéns, então. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho de vocês. Foi muito bom você me apresentar o Joseval a partir daí, né? Eu estou à disposição, viu? Sempre que vocês quiserem, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas, que é muito grande. O que eu falo é assim, a gente vai começar um trabalho agora em 2020 só de divulgação. O que falta é informação, o que falta é a pessoa saber que ela tem esse direito. E que o deficiente não é só o cadeirante, não é só o amputado. Existem inúmeras deficiências que não são visíveis e que enquadram. É isso aí. Você que está conosco no nosso projeto Alto Astral, a Pamela é uma das nossas parceiras. Então, quando você estiver nos acessando lá, você vai ver a marca Pamela Rezende lá com muito prazer. E a gente está junto com ela nesse trabalho de divulgação, porque a gente acredita nesse trabalho, sabe da seriedade dessa moça aqui e tem visto o quão ela tem crescido trabalhando arduamente, honestamente, com muita transparência. Verano, vamos embora? Vamos embora. Quem que tá chamando a gente lá? É o Isaac. O Isaac tá requisitando a Pamela. Ele é o bebê escândalo. Quando ele quer uma coisa, não adianta. Tem que ser. Então tá certo. Eu posso deixar o telefone? Deve deixar. Eu vou deixar o WhatsApp do escritório, que é o 62 99565 5666. Vou repetir. Repete. 99565 5666. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. E realmente, graças a Deus, a gente tem crescido por essas parcerias tão importantes que são vocês. Muito obrigada. Obrigado. Tá certo. Então, dessa forma, a gente encerra mais um programa Alto Astral no 14. O Isaac tá chamando a Pamela e a gente vai lá socorrê-lo. É claro, você pode acompanhar esse programa na grade de programação, nas nossas redes sociais, no YouTube também tem a reprise. Ou seja, você não vai ficar sem assistir essa entrevista esclarecedora, que, é claro, visa trazer à luz vários direitos que nós temos como cidadãos. Então, mais uma vez, muito obrigado a Pamela, Joseval, Canal 14 e, é claro, aos nossos parceiros, dentre os quais a Pamela Rezende, sem os quais seria impossível a gente fazer também esse programa. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, HEG, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes e Produtos JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínicas de Fisioterapia, IHG Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom Gerenciamento de Resíduos, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Dojo Wendel Lima, Academia de Judô e Instituto de Geriatria de Anápolis.